pessoal, o professor Cacildo Souza aqui, pelo Voi Concursos, para a nossa correção de prova do concurso da Prefeitura de Currais Novas. Muitas contestações, eu não vi grandes problemas de verdade nas provas, embora acho a prova de nível superior muito complexa. Tem um pessoal querendo anular algumas questões, eu vou dar o meu parecer em relação a essas questões. Como são questões confusas, de repente você entra com recurso e consegue. Então eu digo sempre, eu vou falar da minha convicção técnica e depois eu vou dizer o que é que eu acho de entrar ou não com recurso. Eu tenho que raciocinar com a cabeça de professor e às vezes me colocar no lugar do aluno, mas é também preciso entender que nem sempre que você erra é porque a questão deve ser anulada. Se a banca erra, você também pode errar, né? Às vezes a gente acha que tem que acertar tudo, então a banca pode errar, mas eu não posso, então tem que ter também essa autocrítica. Eu vou começar por nível superior, porque aí a gente já faz de maneira mais prática, vai ser uma correção objetiva, apenas com apenas entre aspas, né? Com a intenção de orientar melhor. Lembrando que entrar ou não com recurso em algumas questões, às vezes é uma coisa subjetiva. Eu vou entrar e de repente dá certo, mas eu vou orientar de maneira técnica. Então, começando aqui pela questão 6, sobre o primeiro parágrafo é correto afirmar. Primeiro parágrafo do texto, para nível superior, você vai ter aqui uma... Só voltar aqui. Você vai ter aqui a seguinte situação. Vamos lá. Colocar a caneta aqui. Ao receber a notícia, colocou as mãos diante dos olhos, não tão próximas ao rosto, e esperou. Aos poucos, cobriu-se o corpo com a dormência da aurora no amanhecer de um dia já perdido. Estavam ambas petrificadas. As mãos, por anos encarregadas de trabalhar, agora eram observadas como se função não mais tivessem. Perderam o emprego. Anatomicamente as mesmas, fisiologicamente desconhecidas. Aqui a gente tem 3 verbos que estão no pretérito perfeito, né, das orações principais. Temos outro aqui, esperou, 4 verbos. Estavam ambas petrificadas. Aqui verbos no pretérito imperfeito, mas isso aqui está condicionado a este. As mãos por anos encarregadas de trabalhar também alguma... Agora eram observadas, pretérito imperfeito. Perderam o emprego, pretérito perfeito, aqui pretérito perfeito. 4 pretéritos perfeitos. Anatomicamente as mesmas, fisiologicamente as mesmas. Então isso aqui é o primeiro parágrafo. E ele está perguntando sobre o primeiro é correto afirmar. É representativo da sequência narrativa? Ele coloca sequência narrativa. Se coloca pretérito imperfeito, já não é narrativa. Pretérito imperfeito é descritivo. Então você já descartava essa de cara. Quem faz prova na FUNCERN, quem assiste às aulas para concursos por essa banca, né, concursos que estão relacionados a essa banca, vai saber que pretérito imperfeito não é narração. A FUNCERN trabalha com pretérito perfeito, que na verdade é o certo, mas tem bancas que evidenciam outros elementos. Então a gente nem olha aqui o resto porque a primeira parte já está errada. Essa parte exclusivamente não tem como ser exclusivamente narrativo, exclusivamente descritivo, porque a gente tem tanto pretérito perfeito como imperfeito. Então era fácil descartar. É representativo da sequência narrativa, evidenciada pelos usos de pretérito perfeito indicativo. Aqui está correto. Se ele está dizendo que é da sequência narrativa, tem que ser pretérito perfeito. E tem como secundária a sequência descritiva, evidenciada pelo uso de pretérito imperfeito, como a gente já marcou aqui. Então, eu achei essa questão número 1 muito de boa, muito tranquila para fazer. É uma das poucas questões que a gente pode dizer que foram fáceis nesse concurso. A questão número 2 lá, que é a 7 aqui, mas é a número 2, porque quem fez para pedagogo, isso é referente a número 2. De acordo com o texto,
O desemprego afeta o ser humano em sua totalidade, a sensação de inutilidade social favorece o desemprego limita-se a questões técnicas, aqui você já descarta esse limita-se, a fragilidade do corpo é uma consequência do desemprego, não necessariamente, você já tinha duas aqui para descartar. Você olhando aqui o texto, a fisiologia do corpo desempregado, o texto faz alusão a como uma pessoa desempregada se sente e faz uma reflexão. Quando ele diz aqui, o desemprego vem então com a descaracterização do personagem trabalhador. Aí ele começa, ao receber a notícia, colocou as mãos diante dos olhos não tão próximas, esperou, as mãos anatomicamente as mesmas, mas fisiologicamente desconhecidas. Então houve reações aí. E aí ele coloca, as mãos ainda diante dos olhos seguram-se. No toque parecem lembrar para que servem. Recobram a função. As mãos servem para carregar o recomeço. Então há uma afetação geral aí, e o desemprego afeta o ser humano em sua totalidade. Também não vejo problemas aqui. A questão número 8, que é a número 3, leia o período a seguir, parte do terceiro parágrafo do texto. Quebra-o por inteiro e o faz desconhecer a si mesmo enquanto capaz de manter o sustento no dia seguinte. Ele está aí falando, isso é questão de classe gramatical. Um pronome pessoal, oblíquo, oblíquo, oblíquo. Então você já sabe que tem pelo menos um pronome oblíquo. Está aqui, quebra-o, que é referente a ele. E o faz, referente a ele. Aqui nós temos dois. Nós já temos dois pronomes pessoais. Se é um pronome pessoal oblíquo empregado duas vezes, aqui, ó, onde tem aqui? Então você já sabe que essa parte está correta. Agora, com funções sintáticas diferentes ou as mesmas funções? Quebra-o. Quem quebra, quebra algo. Aqui é um objeto direto. Quebra o quê? E o faz. Quem faz, faz algo. Então é objeto direto nos dois casos. Então não são funções sintáticas diferentes. Você já descarta duas, como é o padrão da FUNCERN. E aí você tem um pronome pessoal oblíquo empregado duas vezes, o e o, com a mesma função sintática, e um pronome reflexivo, se, que é empregado sempre na terceira pessoa e que é empregado tanto na primeira como terceira pessoa. O pronome reflexivo da primeira pessoa é o me, o mim, comigo. Aqui seria se, consigo. Então, é somente na terceira pessoa. Letra B aqui. Bem gramatical, mas também tranquila a questão. No quarto parágrafo, o autor faz uso da citação. Quarto parágrafo, você vem aqui. Você tem aqui, olha, aspas. Houve aspas, citação direta ou ilha textual. Como não tem opção de ilha textual, você não teria que se preocupar. A boca seca não dizia, os ouvidos uniam e voz nenhuma vinha para lhe confortar. O que ecoava em sua mente era pergunta repetitiva, mania anunciada na mesma velocidade que o desligamento. Como vou contar para minha família e pagar as contas? Então aqui é uma citação direta. Neste caso, está essa citação direta enquadrada na ideia do parágrafo. Então foi para aí reiterar, para reforçar a ideia do parágrafo. Então aqui, primeira citação direta. Você já descarta A e C. A e D, né? Questão número 9, que equivale à questão número 4. Por não aderir ao conteúdo do discurso, jamais, criando o efeito de autenticidade, porque está lá a reprodução fiel. A reprodução fiel. Então, aqui também muito tranquila essa questão. Sempre cai questão de modos de citar o discurso alheio. No quarto parágrafo, a escolha do tempo verbal dominante produz um efeito de... O quarto parágrafo é o que a gente acabou de ver. Tá aqui, olha. Começou ele pelas mãos, mas tudo... Deixa eu olhar se é o quarto parágrafo mesmo. 1, 2, 3, 4. É isso mesmo. Começou, olha. Verbo no pretérito imperfeito. Os olhos tentavam. Começou aqui pretérito perfeito. Aí os olhos tentavam enxergar saídas de emergência. A boca seca não dizia. Os ouvidos uniam e voz nenhuma vinha para lhe confortar.
crise disso, crise daquilo, ansiedade e angústia já não mais se distinguiam uma da outra. Acharam um ponto de convergência, a paura. Só em ter ponto de convergência aqui já indica a resposta. As pernas inquietas a balançar não sabiam para onde ir, por onde começar a procurar outro carreiro para recolocar o corpo nas trilhas de suas funções que garantiam sustento. Ele está perguntando aqui qual é o efeito. Pessoal, esse parágrafo que a gente acabou de ler, ele tem um caráter mais descritivo. Verbos no pretérito imperfeito, caracterização. Se é descritivo, não é sucessividade entre os acontecimentos. Isso aqui é da narração. Não é probabilidade. Então eu teria aqui ou vivacidade aos fatos ou simultaneidade. Aí é simultaneidade porque uma coisa acontece ao mesmo tempo que a outra. Todas essas sensações aconteceram ao mesmo tempo. Não é que uma veio, depois a outra veio. É tudo ao mesmo tempo. As mãos suavam, as pernas balançavam, as pernas tremiam e tudo mais. Tudo isso que acontecia, ele não está preocupado em falar de coisas em relação a uma ordem temporal. Primeiro isso, depois aquilo, terceiro aquilo, que seria da narração. Isso é da descrição. Então aqui, simultaneidade dos fatos também não vejo nenhum problema. Então, pessoal, aqui no quinto parágrafo, o uso da expressão ainda assim sinaliza. Então, o ainda assim, ele tem uma junção aí, não é adição, você sabe que não é adição. Isso aí é a questão número 6. É a 11, mas corresponde a 6 da prova. Ele vem aqui, olha. Ainda assim, é com a carne de pescoço rija que ele mira o nada. Esse ainda assim está relacionado aos termos anteriores, ao período anterior. É uma junção do assim com o ainda. Ainda assim, isso remete ao parágrafo anterior, tem ideia de concessão. Só vai ter essa concessão aqui entre períodos porque tem o assim. Se fosse ainda que alguma coisa, aí não se uniriam períodos, se uniriam orações. Mas aqui está claro que eu tenho o assim referindo-se ao termo anterior. Então, o ainda assim é uma concessão, nesse caso, entre períodos, também tranquilo. Ok? Tranquilo. No sexto parágrafo, a analogia com o jogo de xadrez. Essa aqui é uma questão que o pessoal está querendo contestar, né? Eu tenho a dizer o seguinte. É uma questão, parece ser confusa, mas vamos lá. A relação a analogia que se faz é assim: a depender das posições do tabuleiro do serviço, há quem jogue por prazer ou horror com os peões para não comprometer reis e rainhas. Pelas bordas, esmagam feito as torres, condenam como os bispos ou simplesmente saltam de oportunidade em oportunidade, montados nos alazões a pisotear, o que lhes obriga a fazer a curva. Os peões, como se sabe, não jogam de fato. Os peões são jogados. Então, essa analogia aqui que ele está fazendo, você sabe que no serviço, no emprego, é assim. Quando ele diz a quem joga por prazer ou horror com os peões para não comprometer reis ou rainhas, a gente sabe que tem aquelas pessoas que sempre estão agarrados aos que têm mais poder. A gente sabe que é isso. São as relações de poder. Pelas bordas esmagam feito as torres, condenam como os bispos ou simplesmente saltam de oportunidade em oportunidade, montados nos alazões a pisotear, o que lhes obriga a fazer a curva. Os peões, como se sabe, não jogam de fato, os peões são jogados. Aí a pergunta é, a analogia é com a rígida hierarquia social dominante nas relações de poder. Tem muita gente querendo que seja essa. Ninguém está colocando essa aqui nem essa. A resposta do gabarito oficial é a letra D. E eu vou dizer por que eu concordo com a resposta do gabarito oficial. Eu nem sempre concordo com a FUNCERN, viu, pessoal? Pode ser que essa questão seja mudada. Vai ficar gravada aqui. Mas eu vou dizer por que eu concordo. Porque não é exatamente, eu não vejo exatamente aqui uma hierarquia. Quem é maior, quem é menor. Porque não é a hierarquia que faz a pessoa estar sem emprego. Você pode estar num emprego numa hierarquia menor. Mas o texto fala de desemprego. Então, quando ele diz que é a fragilidade social como elemento que acentua os efeitos do desemprego, eu concordo.
O peão aí é o mais frágil socialmente, na hierarquia que tem, mas a questão em si, a analogia não é para mostrar que existe o maior ou o menor. A questão que está em jogo aí é que os mais fracos, os mais frágeis socialmente, não têm as devidas oportunidades, que no caso os peões não jogam, eles são jogados. Então, o peão representa essa fragilidade social, por mais que as outras funções sejam funções com relações de hierarquia. Mas a analogia, a hierarquia existe, mas a analogia, ao meu entender, não é com essa rígida hierarquia, porque se é alguém que não quer comprometer alguém, essa pessoa não tem uma hierarquia tão alta assim. Ele não quer comprometer, então vai comprometer o mais frágil, que no caso são os peões. É isso que eu acho. Então, mas eu entendo, ok? Entendo que é uma questão que vai gerar polêmica. Se eu fosse o candidato, eu entraria com recurso porque eu não estou perdendo nada no caso de errar. Mas eu, como professor, acho que a banca raciocinou corretamente. Então é isso. Eu só vou dizer entre com recurso claramente quando for uma coisa evidente. Mas nesse caso aqui, como é subjetiva, que é questão de compreensão e interpretação, uma pessoa pode pensar de um jeito, outra pode pensar de outro. Ok? Vamos lá? Questão número 13. Considere o trecho a seguir, aqui bem simples de fazer, não tem o que resolver. Os peões, como se sabe, não jogam de fato, os peões são jogados no trecho A. Pessoal, tem dois períodos, né? Dois pontos finais são dois períodos. Ok? Então tá tudo certo. Os peões são jogados, o período é simples. Os peões não jogam, como se sabe. Aqui tem um verbo, aqui tem outro verbo. Este período aqui é composto. Então eu tenho dois períodos. Um simples e um composto. Ok? Um simples e um composto. Então não são dois períodos simples. Dois períodos, um composto e um simples. O período simples apresenta uma estrutura verbal na voz passiva. Sim, na voz passiva, nos dois casos, que eu já descartei, né? Sem o agente da passiva. Não é com o agente da passiva. Os peões são jogados por quem? Não está essa informação. Então, existe a voz passiva, mas não tem o agente da passiva. Letra D. Aqui estava muito clara também. A 14, anatomicamente e fisiologicamente, são dois advérbios. Então, quando ele coloca, foram empregadas essas palavras para revelar estado. Estado não é advérbio, estado é adjetivo. Expressar a ideia de possibilidade de ocorrência contida, não tem possibilidade. Se fosse possivelmente ou talvez, sinalizar o domínio dentro do qual a informação veiculada deve ser compreendida e expressar a ideia de certeza pela qual... isso tudo é advérbio, certeza, advérbio de afirmação, advérbio de dúvida. Aí estado não é advérbio. Domínio dentro do qual, isso aqui indica modo, mas não era uma questão fácil não, viu? Domínio dentro do qual a informação deve ser compreendida anatomicamente as mesmas, de modo anatômico, de modo fisiológico, ok? Então, indica modo. Achei desnecessário fazer essa questão, mas também não vejo problemas. E aqui é uma questão aparentemente difícil, mas ela não é difícil. Ela é só aparentemente difícil. O uso do ponto duas vezes dentro do período isola orações subordinadas. Olha aqui. Orações subordinadas geralmente são no mesmo período. Mas aqui é um texto, uma crônica. Então você tem uma liberdade aí na estilística. Opera-se uma máquina, uma tecnologia, uma série de processos administrativos, um comércio no intuito de sentir que ainda está funcionando. No intuito de sentir isso. Aí ele continua, que ainda há alguma função. Isso vem do paralelismo aqui de sentir. De sentir isso. E que presta algo ou alguém o funcionário. Presta para algo alguém o funcionário. Isso. Nos três casos, esses ques
introduzem orações que podem ser trocadas por isto. No caso aí, orações subordinadas substantivas. Então já tira adjetivos porque são conjunções integrantes. E aí o que é que você vai resolver? Que rompe com o padrão. Sim, não é que está em conformidade com o padrão da estrutura da frase, porque as subordinadas devem ser usadas no mesmo período. E aqui está em períodos diferentes. Então isso rompe o padrão. Então aqui é bem clara a resposta. Orações substantivas, o que rompe com o padrão da estrutura sintática na frase, mas nesse caso produz um efeito estilístico. Só se justifica por isso. Então aí, na prova de superior, se tiver algum problema, a única questão que você pode contestar é essa questão número 12, no meu entender. Não vejo outra com nenhum problema. Mas como a FUNCERN é aleatória, ela pode. Olha, eu faço o seguinte: quem se sentir prejudicado, entre com recurso. A única que eu vejo alguma possibilidade aí é a 12. Mas tecnicamente eu concordo com o gabarito da banca. Então, só para vocês entenderem, acho que cabe a quem fez a prova decidir se vai entrar com recurso ou não. Não perde nada. Tecnicamente concordo, mas entendo que é uma questão que poderia ter sido melhor elaborada, que nem todo mundo vai ter a noção de compreender o que se pede. Então, né? Na verdade, tem gente querendo que mude o gabarito. Se eu fosse o candidato que errasse, eu ia torcer para anular. Né? Quem está mudando o gabarito é porque marcou uma alternativa. Então, enfim, questão número 12, muita gente está contestando. Eu concordo com o gabarito da banca, mas entendo entrar com recurso quem for entrar. Só para ser claro. Agora nós vamos aqui para outra prova. A prova de nível médio, que eu achei muito tranquila. Aí tem uma questão que eu também vou dizer logo aqui. Quem quiser entrar com recurso, entre, que é a questão número 1, que faltou uma palavrinha. O texto tem como objetivo principal. Tecnicamente, eu entendo que isso não interfere. Alguém diz, eu não sei o que ele estava pedindo, mas você não marcou uma alternativa? Você vai marcar uma alternativa porque você imagina que aquilo é sobre o texto. Então, se você marcou uma alternativa toda que você tinha que marcar, por que não marcar mais lógica? Não foi a palavra que está faltando que fez você errar, mas eu entendo que é um erro técnico. Então, qual é essa questão? Essa questão aqui, que a gente está falando sobre, é o que as mulheres querem, o texto, é aqui, olha. O tem como objetivo prioritário. Era o texto. Está mais do que claro que isso aqui é o texto. Porque aqui diz, as questões de 1 a 10 referem-se ao texto a seguir. Isso eu estou raciocinando como professor e, evidentemente, como a banca. Mas quem errou a questão, que está alegando isso, tudo bem. Acho que ninguém erra por isso. Mas há um precedente que a banca abre para se entrar com recurso. Então eu entendo essa questão aqui, tecnicamente, você pode ganhar o recurso. Não entendo que atrapalhe a sua interpretação. Que no caso a resposta é letra. Você tem A, mostrar como a maternidade interfere, mas não é isso. Defender um ponto de vista sobre as condições dadas à mulher. Aí é uma coisa mais geral. Não é reivindicar, não é comparar. Era para ficar entre as duas. Mas eu entendo. Aqui faltou. Aqui é um erro técnico. Na verdade, não é um erro técnico, é um erro material. Porque técnico é se fosse em relação à questão ter uma resposta diferente do que se previa. Aqui é um erro na hora de digitar. Então, o que é que eu acho? A resposta, ninguém contesta a resposta. O pessoal está contestando que não dá para entender a pergunta. Tudo bem. Então, essa letra B aí é a resposta, mas a número 1 é problemática. Então, é a única que eu vi problemática também aqui. Mas entenda, tanto aqui como lá, eu não entendo que o recurso vá ser concedido.
Pode ser que seja pela quantidade de pessoas, pela pressão, mas tecnicamente, talvez a nível superior seja mais fácil encontrar argumentos para anular do que essa. Mas aí, você que é candidato, você acha que deve entrar? Entre. Ah, você não se compromete. Não, não é me comprometer, é porque eu já fiz outros vídeos outras vezes para anulação de questão. No concurso do Seridó foi aquele horror. Mas é porque eram coisas evidentes, flagrantes. Nesse caso, são subjetivas. Pode ganhar o recurso ou não. Tem coisas que você sabe que vai ganhar. Nesse caso, pode ou não. Então, vejo como uma questão problemática, mas não vejo que prejudica a interpretação para você fazer a prova. A número 2, de acordo com o texto, as mulheres que não têm filhos não são alvos de preconceito. O texto não diz isso, né? Nem sugere. Ela está falando de quem é alvo, mas ela não está dizendo que outras não são alvo. O preconceito em relação à mulher cientista existe tão somente. Esse tão somente aqui já tira todo mundo de tempo. Não só existe no mundo científico. Quem é fora do mundo científico também tem preconceito. As mulheres serão exitosas em suas carreiras ao se implantar políticas públicas adequadas. Aqui, que é a resposta, muita gente está contestando, mas aqui é a interpretação. Sugere-se isso no texto. Porque se ele está comparando que os homens que não têm a maternidade conseguem ser bem-sucedidos, qual é a lógica? Se forem ofertadas políticas públicas às mulheres para que elas tenham condições de exercer sua função, elas terão sucesso igual aos homens. Serão exitosas. Elas terão iguais condições. Se os homens são exitosos, elas também serão. Então eu vejo aí como uma sugestão do texto. O insucesso da carreira tão somente. Isso aqui, pessoal, já tira. Então B e D você já descartava de cara. Resposta aí tranquila. No penúltimo parágrafo, a repetição de. Aí no penúltimo parágrafo é aqui, olha. Falta de creche atrapalha. Falta de sala de amamentação em congresso atrapalha. Falta de licença atrapalha. Falta de horas adequadas de trabalho para a família atrapalha. Falta de treinamento. Isso aqui, na hora que você tem uma questão dessa, não é redundância que compromete. Está claro que foi intencional. Nunca marca uma alternativa dessa. Palavras pertencentes à mesma classe gramatical revela o vocabulário restrito, limitado. Pelo amor de Deus, né, pessoal? Isso aí não revela limitação de vocabulário. Você vai descartando. A FUNCERN está muito assim. Palavras pertencentes à classe gramatical distinta dão um caráter monótono. Meu Deus. Esse monótono seria o quê, pessoal? Que seria uma coisa monótona, sem dinâmica. Então, veja as alternativas como são sem sentido. Por isso que você marca a letra C. Considerando a progressão textual, o quinto parágrafo apresenta. Então você vem para o quinto parágrafo. Já os homens, ó, ela está falando aqui a mulher. Ela fala aqui a mulher. Aí aqui, já os homens, então ela faz o quê? Um paralelo entre homens e mulheres. Então aqui é só mudar aqui. Aqui é uma comparação em relação às informações apresentadas no parágrafo anterior. Compara-se agora o que vai falar dos homens com o que foi falado anteriormente, que são as mulheres. Questões 5 e 6, considere o período. Na fantasia meritocrática, o fardo dos filhos deve ser estoicamente suportado por quem deve escolhê-los. Mesmo que você não saiba o que é estoicamente, mas você, pelo contexto, deveria. Ó, se é fardo, você deveria fazer aqui uma alusão. Estoicamente, primeiro, se tem mente, não pode ser adjetivo, é advérbio. Tem que ter essas malícias. E pode ser substituído pelo quê? A 5 é severamente. Tem que ser. O fardo dos filhos, na fantasia, tem que ser severamente suportado por quem escolhe tê-los. Então, estoicamente, é severamente. Aqui a questão de semântica, significação das palavras. Ok? Então, advérbio que pode ser substituído por severamente. Aqui não é suavemente coisa nenhuma. A número 6, o termo em destaque funciona como? O termo em destaque é escolhe tê-los. É ter, mas o pronome oblíquo o, que atua como objeto direto. Ter o quê? Ou ter quem? Então,
é objeto direto do verbo ter e não do verbo escolher. Bem tranquila também aqui. A número 7, questão número 7, considerando que em um texto pode haver cruzamento de vozes, no sexto parágrafo identifica-se. Sexto parágrafo, aí você vem para o sexto. 1, 2, 3, 4, já os homens. 5. Já os homens é o quinto, né? A fala recente do presidente da CNPq, Ricardo Galvão, queixando-se do movimento Parenting Science, que é pais na ciência, que pede ações afirmativas e melhores condições de trabalho e progressão na carreira para mulheres cientistas, e o vazamento também recente de um parecer da mesma instituição que imputava a falta de experiência internacional de uma pesquisadora às suas 2 gestações, chamaram a atenção para o confortável aconchego com que a fantasia meritocrática e a realidade machista convivem ainda na academia brasileira. Galera, aqui não tem aspas, então a citação é indireta. O texto defende políticas que favoreçam as mulheres cientistas. E aqui ele está falando de coisas que saíram, né, a fala de um presidente da CNPq, queixando desse movimento, e um vazamento em que se atribuía às 2 gestações de uma cientista a falta de experiência. Então, o texto fala uma coisa, mas ele coloca falas que se contrapõem às ideias do texto para fazer o seu comentário, para dizer que existe esse preconceito. Então, aqui, a presença, primeiro, não é direta. Depois não é a voz exclusiva, porque tem a da autora. Então, se não é direta, nem é exclusivo de um nem de outro, a presença de 2 vozes, que de maneira indireta se contrapõem ao pensamento da autora. Ou seja, a voz do presidente do CNPq e o vazamento. Então, aqui também tranquila, não tem aspas, é indireta. Questão número 8. No último parágrafo, a locução conjuntiva para quê? Pessoal, para quê só pode ser finalidade, não precisa nem ter contexto, né? Então, aqui era só você saber se a introdução era de períodos ou de orações. Então, vamos para o último parágrafo, quando ele diz aqui, para que a maternidade pare de atrapalhar, isso aqui não tem nada a ver com o anterior, tem a ver com essa ideia principal aqui. Então, une-se orações dentro desse período que termina aqui. Uma oração subordinada final e uma oração principal. Orações com a ideia de introduzir finalidade. Durante o texto, a palavra misoginia é utilizada 2 vezes. Então, quem lê minimamente sabe que misoginia não é atração por mulheres, não é inabilidade das mulheres, nem dignidade. É aversão a mulheres. Tanto que ele diz que a misoginia é que atrapalha. É a aversão por mulheres, por aquilo que as mulheres fazem. E a última questão de crase, que é dentro de regência, chegaram a conclusões similares. Pessoal, aqui é só a preposição. Conclusões, se tivesse o artigo, seria as. Então, se fosse a mais as, seria as craseado. Então, optou-se por não usar isso aqui. Chegaram, quem chega, chega a. E conclusões está sem o artigo. Por isso, a crase aqui é proibida. Considerando-se a regência das palavras, a ausência do acento grave nessa oração se justifica, claro. Se justifica a ausência, não é o acento. E por que se justifica? Se tem apenas uma preposição exigida pelo verbo letra B. Então, pessoal, é isso. Em correção até tranquila, mas tem lá as polêmicas. Vou repetir como eu disse no outro vídeo. Eu só digo que a questão deve ser anulada quando ela está expressamente problemática. Mas entendo que você, como candidato, a visão é outra. Eu, sendo candidato, tendo errado a questão número 1 de nível médio, entraria com recurso porque falta a palavra texto.
Tendo errado a questão número 12 de superior que a gente corrigiu, essa número 12 de superior, ela é equivalente a número 7, né? A número 7 na prova de quem não tinha didática. Então, essa questão 7 ou 12 de superior, muita gente querendo mudar o gabarito, eu entendo, ok? Mas eu concordo com o gabarito da banca organizadora. Vou dizer meu parecer, essa é a minha opinião, mas eu acredito que questões vão ser anuladas ou modificadas, uma ou duas, mesmo que a minha convicção não leve a isso. Por que eu digo isso? Porque está havendo uma pressão muito grande, a FUNSERN está pressionada pelos últimos concursos, então tudo isso também entra no pacote. Agora, tecnicamente, é como eu falei. Agradecer a todos que me acompanham no meu canal. O professor Cacildo Souza está um pouco abandonado porque muito trabalho ainda nesses concursos. O que eu não faço lá, eu faço pelo canal do Voi. E que vocês fiquem bem, cada um com suas opiniões, contrárias ou a favor, de maneira respeitosa, como sempre, de cá para lá e de lá para cá. E vocês nunca deixem de viver o extraordinário. Vejam aí o site do Voi, www.voiconcursos.com.br. Fiquem todos bem, muitíssimo obrigado e até a próxima.